Muito bem-vindos, meu nome é Sérgio, sou trabalhador aqui da quinta-feira e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos primeiro a gente fazer uma oração, vamos, para a gente dar uma ambientalizada, né? Vou apagar aqui a luz um pouquinho. Pai, estamos aqui, a nossa vida é sua, que seja feita a sua vontade. Obrigado, Deus Pai, pela vida, obrigado por estarmos aqui, obrigado por tudo que temos. Fortalece em nós, Pai, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza que Tu estás conosco. Abençoe esta noite, que possamos sair daqui inspirados do Seu Evangelho de luz. Que assim seja. Meus irmãos, hoje o tema é um tema assim que foi proposto para a gente, né, falar. E quando eu fui estudar o tema, eu falei, nossa, que assunto importante. É o capítulo 33 do livro Pão Nosso, para quem não conhece, é uma obra que o Chico Xavier psicografou de Emmanuel, que tem passagens evangélicas e Emmanuel comenta aquela passagem. Gente, é um banquete de luz, é o mesmo a coleção do Fonte Viva, do Ceifa de Luz, é um livro para a gente ter na cabeceira da cama, assim, para a gente antes de dormir dar aquela lida, né, e já melhorar a frequência. E esse capítulo 33, ele inicia com uma passagem do Atos dos Apóstolos. Eu trouxe aqui o Evangelho mesmo, o Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, aonde, só para a gente contextualizar, porque no livro Pão Nosso está só um trechinho, né? É importante a gente entender. Então vamos lá. Como é que está no Pão Nosso? Capítulo 33. Trabalhemos também. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Atos, capítulo 14, versículo 15. Aí eu fui no Evangelho, eu fui lá, peguei o Novo Testamento, fui lá no Atos dos Apóstolos e peguei essa, né, o contexto dessa passagem. E foi assim, Paulo e Barnabé, nas andanças, na divulgação da Boa Nova, eles estavam saindo de Icônio, que é uma cidade, e indo para Listra, que é outra cidade. Aí, quando eles chegaram em Listra, eu vou falar com as minhas palavras, mas eu poderia ler aqui. Quando eles chegaram em Listra, tinha uma pessoa que no Evangelho está descrita como uma pessoa. Em Listra estava sentado certo varão fraco dos pés, coxo desde o ventre da mãe, o qual jamais havia caminhado. Uma pessoa aleijada, que nunca tinha caminhado. E Paulo e Barnabé entraram em Listra e de repente essa pessoa, né, esse coxo ouviu Paulo falando e Paulo fixou o olho nele, vendo que tinha fé para ser salvo. Quer dizer, Paulo já detectou que aquela pessoa tinha fé, confiança, certeza que ia ser salvo. Isso é muito claro nos evangelhos. Quando ele detectou isso, ele disse em voz alta, Paulo falou em voz alta. Eu estou lendo os versículos aqui, mudando um pouquinho, tá, gente? Levanta-te direito sobre teus pés. Ele saltou e caminhava. A pessoa curou. Ele não andava desde que nascia. Vendo aquilo tudo, as pessoas, a turba, o evangelho está aqui, fala turba, né? Mas as pessoas de Listra, que cultuavam deuses, falaram o quê? Os deuses que se assemelham aos homens desceram a nós. Começaram a olhar Paulo e Barnabé, falando que eles eram deuses. E chamavam a Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. É aí que o sacerdote de Zeus da cidade, sempre tem, né, gente, um intermediário de Deus, né?
Durante toda a história da evolução humana, sempre, agora que a gente está chegando mais na era do espírito, da consciência, do estudo, a física quântica trazendo para nós ferramentas que podem nos ajudar a entender o que é a espiritualidade, o perispírito, o espírito, a continuidade da vida, a doutrina espírita que traz os conhecimentos da imortalidade da alma, da continuidade da vida, da pluralidade dos mundos habitados. Hoje a gente tem uma condição de entender mais isso. Vocês imaginam em Listra há 2000 anos. Acharam que Paulo e Barnabé era Deus. Era Zeus e Hermes. Aí o que aconteceu com o intermediário, que era o sacerdote lá, devia ter uma série de privilégios, foi para matar Paulo. Ele e a turma dele foram lá para matar Paulo. Está aqui o Evangelho. E aí, quando Paulo viu que, os apóstolos Barnabé e Paulo, ao ouvir isso, rasgando as vestes, correram para a turba gritando. Paulo e Barnabé correu para todo mundo e falou. Aí vem o que está no Pão Nosso e dizendo: varões, pessoal, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens, sujeitos aos mesmos males que vós. Esse é onde é que Emmanuel vai pensar o ensinamento dessa noite. Muito bem. O que Emmanuel fala? Eu vou ler um trecho da obra e eu fiz uma análise da obra para a gente poder entender melhor Emmanuel, porque não é fácil entender Emmanuel. Aí Emmanuel comentando essa passagem. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muitas vezes, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Que ilusão que é essa? Da idolatria, de achar, colocar nas mãos do outro o que a gente tem que fazer. Tirar a responsabilidade da nossa autoiluminação, da nossa caminhada, da melhora da nossa vida e ficar numa posição de ficar como expectante da graça. Não, o sangue de Jesus vai me salvar. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso perdoar quem me ofendeu. Se pisar no meu calo, eu devolvo. Eu não preciso amar meu inimigo. Eu não preciso reconciliar com meu parente. Eu não preciso parar de falar mal das pessoas. Eu não preciso mexer no meu coração, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nos meus pensamentos. Porque o sangue de Jesus vai me salvar. Não é assim? Não é assim? Não foi assim? Pois é isso que Emmanuel está falando. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. Quem conhece a história de Paulo sabe o que esse homem passou. Quando Saulo, perseguindo os judeus, desde que se converteu às portas de Damasco, foi para o deserto, ficou 3 anos como tecelão, meditando, depois foi ao encontro da Boa Nova, disseminar a Boa Nova, entrava nas cidades, em Listra mesmo ele saiu quase morto, bater nele até em todas as cidades, batiam nele, prendiam nele, e ele firme na fé. Então quer dizer que ele curou esse coxo porque ele era alguém especial? Não. Porque ele buscou, porque ele talhou o sentimento do coração dele, ele olhou para os sentimentos dele, para os pensamentos, o homem velho dele, combateu. É o que o Emmanuel está nos falando, todos nós queremos a iluminação, todos nós queremos paz, todos nós queremos serenidade, todos nós queremos uma consciência mais tranquila, dormir em paz, seguir a vida numa boa, tranquilo. Mas nós estamos buscando isso realmente? Nós estamos fazendo por onde? O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Deus está lá e eu estou aqui. Não.
olha o que o Cristo criou. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo. Quer dizer que toda a doutrina do Cristo é um conjunto de leis, são ferramentas para a nossa transformação, para o caminhar dessa consciência, a evolução dessa consciência, que ela vem desde o átomo, passando pelo vegetal, pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, desenvolvendo o instinto, chegando na fase hominal, que estamos aqui, em diversas faixas diferentes. Mesmo na faixa hominal, ainda possui pessoas que ainda, o perispírito, quanto mais evoluído, mais amor, mais luz, mais sutil o perispírito, quanto mais primitivo, mais denso. Nós temos perispíritos desde que se confundem com a matéria até perispíritos, mas pessoas que desencarnam e conseguem até volitar aí em outras paragens, colônias espirituais. Mas o que faz uma pessoa ir para uma colônia ou ficar vagando entre nós aqui, ou quiçá em zonas umbralinas? O que faz isso? O que modifica essa densidade perispiritual que está intimamente ligada com a condição evolutiva da criatura? É o tanto de livro que a gente lê? É o que a gente aparenta ser? Não. É a luz que a gente acendeu dentro da gente. Isso é pessoal e intransferível. Podia estar Paulo e Barnabé aqui, eu podia me jogar nos pés dele e falar: me cura, eu estou cheio de pecado. Eu necessito fazer o meu trabalho. Então ele fala que o Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, de amor, de verdade. Aí eu fiz uma análise eu separei esse texto de Emmanuel em 3 partes, né? Vou ver se o horário não vence aqui. Eu fiz uma análise dessa primeira parte. Olha só, o que ele está falando. Ele realçando a humanidade comum entre os apóstolos e seus seguidores. Quer dizer, que tantos apóstolos, todos, gente, Francisco de Assis, Mateus de Calcutá, Pedro, Marcos, todos, são semelhantes a nós. Aonde eles chegaram, a gente pode chegar. Realça a humanidade comum entre os apóstolos e seguidores, enfatizando que todos estão sujeitos às mesmas paixões e fraquezas. A mensagem central é o que, então? A igualdade fundamental de todos diante do ensinamento e do sacrifício exigido pelo cristianismo, pela doutrina do Cristo. Que precisa que a gente modifique o nosso coração, naquele diálogo de Jesus com Hanan, no livro Boa Nova, primeiras pregações, quando Hanan, debochando de Jesus, pergunta: mas o que é esse reino de Deus que você vem instalar? Jesus fala: é obra divina no coração dos homens. E mais à frente da conversa ele fala: cinzel da boa vontade, esculpindo o mármore do sentimento. Jesus já deu o caminho. É através da mudança do nosso sentimento, dos nossos pensamentos. Aí logo vem a palavra, as atitudes, a vibração, mas os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a gente orar e vigiar o quê? Esse sentimento, esse pensamento, que é ele que vai estar traçando, tecendo todo o nosso destino, todas as nossas situações. E ele também fala que o texto, essa primeira parte, descreve o cristianismo não como um sistema de divindade, não é separado. Deus está dentro de nós. Lá no Velho Testamento já falava: vós sois deuses. Jesus a todo momento falou: vós sois a luz do mundo. E ele nos indicando a nossa missão como discípulos: vós sois o sal da terra. E ele ainda puxa a orelha e fala assim: olha, se o sal não salgar, vai ser jogado e pisado pelos homens. Se o sal se tornar insosso, será pisado e jogado fora. E lá na frente ele fala: olha, tira a luz, tira a candeia debaixo da mesa e põe em cima.
Multiplique os talentos, leve esperança, leve amor, falem do perdão, gente, falem de Jesus, falem do Evangelho. É claro que a gente não vai sair aí dando Evangelho na cabeça dos outros, mas quando as pessoas se aproximarem de vocês, não percam a oportunidade de servir, falem. Olha, vocês já foram no centro, vocês já estudaram um pouquinho o que é Emmanuel, quem foi Emmanuel, quem foi André Luiz? Você já estudou a obra do Chico Xavier? Você sabe quem foi Ramatiz? Ramatiz é um espírito ascensionado há 40 mil anos. Ele veio para o orbe terrestre há 40 mil anos já como um espírito ascensionado. Vocês imaginam quem é Ramatiz? O amor, a sabedoria já conquistada. Os livros estão aí de Ramatiz. E a gente não vê. A gente buscar isso, para a gente fazer esse caminho, não da idolatria, colocar fora da gente, mas a gente mesmo acender essa luz dentro da gente. E no Evangelho, ainda continuando, no capítulo 5 de Marcos, ele fala: tira a candeia debaixo da mesa e bota em cima. E no final ele fala: brilha a vossa luz. Paulo, quando olhou para o coxo de Listra e falou: anda, caminha, e ele caminhou, Paulo já tinha tirado essa candeia de baixo, e ele já estava brilhando a luz dele. Que não se engane, meus irmãos, nós somos criados, nós viemos do Pai, temos o Pai, o Criador dentro de nós, corre. Cada célula nossa é feita de amor, cada célula nossa é feita de harmonia cósmica. Por isso que quando a gente conecta com o egoísmo, com o orgulho, no primeiro andar da casa mental, ainda ligado à impulsividade, ao repositório dos nossos instintos, a gente começa a reagir, a gente começa a não perdoar, a ficar orgulhoso demais, melindrado, começar a ser maledicente. O que acontece com a nossa célula que é feita de equilíbrio, de amor? A gente adoece. Então, se a gente busca isso é uma busca pessoal e intransferível. Esse texto nos traz a responsabilidade. Não está fora, está dentro. E Emmanuel usa, agora vamos à segunda parte, do texto. Tem 3 partes, vamos ler a segunda. No Evangelho, vemos Maria de Madalena, arrastando dolorosos enganos. Paulo perseguindo ideais salvadores, como Saulo, Pedro negando o divino amigo, Pedro negou Cristo. Marcos, o evangelista, em luta com as próprias hesitações. Entretanto, quer dizer, ele está falando que esses que nós colocamos como santos, eles também lá atrás caíram. Eles também vieram do mesmo barro que a gente veio, criados simples e ignorantes, tentando sublimar essa animalidade, esse instinto, em razão, em inteligência, em sentimento, em amor. Não o amor egóico, mas o amor ágape, o amor do Cristo. Eles estão fazendo esse caminho, só que eles são irmãos que estão mais na frente da gente. Entretanto, ainda aí contemplamos a filha de Magdala, Maria Madalena, renovada no caminho redentor. O grande perseguidor, Saulo, convertido em arauto da boa nova. O discípulo, o discípulo frágil, falando de Marcos, conduzido à glória espiritual. E o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. Isso que é o cristianismo. Não é uma religião para estar lá e a gente aqui. Não. É um caminho, é uma ferramenta. Comentando agora essa parte 2. Analisando essa parte 2. Ele usa os exemplos bíblicos,
vimos, né, de Madalena, de Paulo, Pedro e Marcos, para ilustrar que mesmo aqueles que se tornaram figuras centrais do cristianismo, começaram com falhas, com dúvidas, com erros, com paixões, com vícios, mesmo os mártires, através das suas jornadas, que alcançaram a renovação e a glória espiritual, demonstrando que a transformação é possível para todos nós. Muito bem, para finalizar a terceira parte do texto, Emmanuel agora, o mal de muitos aprendizes, Emmanuel sempre puxa a nossa orelha, né? O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam, em derredor dos valorosos expoentes da fé viva. A gente idolatra esses valorosos expoentes, a gente idolatra Francisco de Assis, a gente idolatra Jesus, a gente idolatra Buda, a gente idolatra as pessoas que chegaram próximos ao amor, que aceitam no sacrifício a verdadeira forma de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos. A gente fica vendo essas pessoas mais elevadas, a gente fica confundido, fica confuso. Inaptos e miseráveis. Eu não vou dar conta nunca. Você quer que eu seja santo? Às vezes a gente fala para uma pessoa, não sou santo, estou na terra, eu sou humano. A gente usa uns clichêzinhos, né? Para justificar a nossa preguiça de autoiluminação. Sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Sim, dentro de cada um de nós tem essa presença divina, essa essência divina que somos feitos, essa presença eu sou, essa luz, essa divindade que está dentro de cada um de nós, mas a gente não acessa ela. A gente fica coberto ainda pelo nosso ego, pelos nossos achismos, pela nossa preguiça, e não consegue começar a transpor isso. Como é que a gente vai transpor isso? Primeiro, a gente olhando para esse sistema de uma maneira séria, de uma maneira responsável, começar a perdoar todo mundo. Sim, amai os vossos inimigos, está lá no Evangelho, vamos estudar, tá? É uma lei. Não vamos ter saúde, não vamos ter, a nossa jornada ela é empacada, a evolução da consciência é empacada se eu ainda não consigo perdoar. Se eu não consigo ver no outro uma alma, um espírito em evolução, lembra? Átomo, mineral, vegetal, animal, luminal, diferentes estágios evolutivos. Aquele espírito, às vezes, ele ainda é um espírito reativo. Ele ainda necessita devolver ali a mesma moeda. Se eu já tenho uma compreensão do Evangelho, se eu já tenho uma compreensão da mensagem crística, se eu já tive acesso a essa informação luminosa da doutrina espírita, eu tenho que olhar para esse irmão, que seja um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge, um filho, um parente, um amigo, um colega de trabalho, olhar, não falar, eu já sei que eu sou superior, eu vi lá no centro, nada disso. Ô meu irmão, vamos seguir aí, fique em paz, porque amar o inimigo não é ter a mesma sensação que você tem com o amigo. Isso fere uma lei física, está lá na Gênesis, capítulo 14, os fluidos. Não tem como a gente, é uma emanação de fluidos que, quando é um inimigo, a gente tem um impacto. Não adianta, a gente não vai conseguir dar beijinho, abraçar, não. Amar os vossos inimigos, os nossos inimigos, é não desejar o mal, é não ficar grilado quando ele consegue uma vitória, alguma coisa boa na vida dele. Isso basta. Isso é amar os vossos inimigos. Isso é orar por quem nos calunia, os persegue. Isso é devolver o mal com o bem. Isso é tentar ser próximo. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. É tentar chegar mais próximo nessa jornada evolutiva. E Emmanuel finaliza assim: naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Sim,
Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar, não podemos esquecer que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. E eu fiz para a gente ter um comparativo com outras religiões, só para a gente ver que nós não estamos falando sozinhos. Mas esses dias uma pessoa falou para mim, tudo bem, mas a outra metade do mundo não é cristão, aí não segue esses preceitos. Vamos ver aqui? Olha só, a mensagem é do alto, independe de religião. A mensagem é cósmica. Olha isso aqui. Como é que estamos todos falando a mesma coisa? Nós vamos entrelaçar agora essa mensagem com as outras religiões. Paulo e Barnabé, em Atos, capítulo 14, versículo 15, nos lembram que, antes de tudo, somos humanos, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. É isso que ele falou, Quando ele falou, varões, por que vocês estão fazendo isso? Eu também tenho fraqueza. Por que vocês estão achando que eu sou Zeus, Hermes? Eu não sou, não. Sou igual vocês aqui. Ele levantou porque ele tinha fé, eu trabalhei. E o que o budismo fala? No budismo, eu fui buscar essa informação, ecoa esse sentimento com a ideia de que todos os seres são iguais em sua busca por felicidade e liberação do sofrimento. E no islamismo, a humildade perante Deus é um chamado à igualdade. Enquanto no judaísmo, o serviço e o amor ao próximo são fundamentais para a vivência da fé. Todos esses caminhos apontam para uma verdade simples, que dentro de cada um de nós pulsa o mesmo coração, humano, cheio de potencial, de amor e compreensão. E a gente está vendo, dia 1º agora, eu vou em Salvador, vai ter não sei se vocês ouviram falar no Dr. Amit Goswami, é um indiano, se nunca ouviram, procure os livros dele, eu acho que deve ter alguns aqui. Ele é um indiano, aí ele foi para os Estados Unidos, hoje ele é um PhD em física quântica. Ele vai vir no Brasil, ele já está no Brasil, e dia 1º, dia 2 agora, final de semana agora, 1º de dezembro, ele vai estar em Salvador. E eu vou lá com a minha esposa, a gente vai ver, eu participar da conferência dele, eu já li vários livros dele, e ele fala o seguinte, ele fala que hoje a física quântica descobriu esse estudo das partículas pequenininhas, que tudo está vibrando, tudo é energia. Então, quando eles olharam lá, não tinha nada sólido, estava tudo vibrando. E o elétron, que é essa partícula pequenininha, na hora que eles... Isso é um experimento da fenda dupla. Na hora que eles jogaram numa placa, assim, ele tinha um comportamento de onda, um padrão de onda, de possibilidade. Quando eles colocaram um observador dentro do laboratório, um contador Geiser, aquele elétron ele passou a ter um comportamento de partícula. Então, quer dizer, ele deixou de ser uma possibilidade e tornou-se uma realidade. De um comportamento de onda para um comportamento de partícula. O que o Dr. Amit fala? Ele fala que a consciência, ele chama o espírito de mônada quântica, Ele vem da escola do hinduísmo e dentro da ciência, Ele chama de mônada quântica. Tem um livro dele que chama Física da Alma, que ele na capa dele está assim, a prova da reencarnação. Os livros dele são fantásticos. A Janela Visionária, o Universo Autoconsciente. Ele fala que o simples fato de observar, quando nós observamos, nós estamos colapsando a função de onda, a possibilidade da nossa vida em realidade. Então, quando eu decido me tornar uma pessoa melhor, quando eu decido ser uma pessoa, não, agora para frente eu vou caminhar, eu vou perdoar, eu vou seguir, eu estou colapsando aquela possibilidade em realidade. Eu estou criando, tecendo a minha vida. Vocês percebem a força disso? Outro ponto, o cristianismo e transformação pessoal. A doutrina do Cristo nos convida a uma jornada de renovação constante, um processo que todos os caminhos espirituais reconhecem e respeitam. Meus irmãos, aí eu anotei uma coisa no livro aqui.
Para a gente concluir esse estudo dessa noite, acho que já deu o nosso horário. Esse capítulo, ele está chamando a gente à ação, ao trabalho pessoal. A gente tomar uma decisão na nossa vida. Como observador, como uma consciência, a gente olhar para a nossa vida, eu não estou bem. Eu estou angustiado, eu estou ansioso, eu estou deprimido, minhas relações não estão boas, eu não estou tendo prosperidade, eu não estou dormindo, eu estou, enfim, eu não estou em equilíbrio. Então esse capítulo nos chama, é um chamado à ação. Segundo o exemplo dos grandes figuras espirituais, sem cair na armadilha da adoração ociosa que desvia a verdadeira mensagem de empenho e crescimento pessoal nesse caminho da fé. Depende de cada um de nós a gente colapsar essa possibilidade que é a nossa vida em realidade. O que é que nós queremos? A gente tem que ter clareza. Tudo está no Evangelho. Busca qual que é a trilogia. Pede que você vai obter. Agora, busca, age, você vai achar. Bate a porta, vai lá, levanta, vai até a porta, bate a porta e ela vos abrirá. Tudo depende de um movimento nosso, um movimento que começa agora, não é amanhã, é uma decisão agora, dentro do lar, a gente ter mais disciplina, a gente procurar trazer essa frequência. Quando a gente faz, por exemplo, uma oração em casa, aqui a doutrina espírita coloca como culto no lar, mas poderia ter outro nome. O que é o culto no lar? Nada mais é do que a gente marcar um dia e uma hora específica, põe uma aguinha, a gente chama a família, não quero ir, eu tenho 3 filhos, eu sei o que é isso, não pai, não vou não, não pai, vou jogar e tal, não interessa. Quando são pequenos a gente manda, né? Mas quando virar adulto eu não dou conta de mandar mais, né? Aí não quer fazer, tudo bem, eu faço. Com a esposa, com a colaboradora, senta numa mesa, lê o Evangelho. Quando a gente lê aquela passagem, quando a gente conversa sobre aquela passagem, vocês percebem que a nossa faixa mental vai elevar a frequência? Vocês percebem que a espiritualidade só vai conseguir acessar a gente de acordo com a nossa vibração? Ela vai, André Luiz chama de tensão favorável. A gente vai criar uma tensão, uma psicosfera. Quando eu estou ali orando, estou conversando, estou pensando bem, eu estou elevando e estou permitindo a espiritualidade agir em meu corpo, em meus corpos, nos corpos de quem convive comigo nos 2 campos da vida. Vai saneando a casa. Vocês percebem a importância do culto? Meus irmãos, então era isso que a gente tinha para falar hoje para vocês. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a semana de todos, que a gente possa pegar essa charrua, né? Esse arado e não olhar para trás, a gente seguir firme nesse caminho de autoiluminação, de ação, de evolução espiritual, de esforço no bem. Tá bom? Muito obrigado. Agora a gente vai para a segunda parte. Vamos pedir aos nossos irmãos passistas. Trouxe um livro aqui para a nossa meditação. Esse livro está à disposição aqui na biblioteca. Ele chama 7 Chamas Sagradas. E ele nos traz. Hoje eu vou falar um pouco sobre a chama da ressurreição. Gostaria que vocês aproveitassem esse momento. Nós vamos invocar essa chama, os corãs dessa chama, Jesus, a gente trazer essa força para dentro do coração de todos nós. Vamos fechar os olhos nesse momento. Quando o Mestre Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, não estava falando do eu encarnado. Estava ensinando a lei divina do grande eu sou, que vive no coração sagrado de cada um. O eu ainda não totalmente expresso em seu estado atual de consciência.
Saiba que a chama da ressurreição é uma energia que você pode facilmente usar para seu benefício, concentrando-se nela, invocando-a e começando a usá-la. Oração para a cura do sexto raio. Invocação à chama da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida da minha eterna liberdade na luz. Eu sou a ressurreição e a vida da forma perfeita do meu corpo físico. Eu sou a ressurreição e a vida do modelo perfeito do meu corpo emocional. Eu sou a ressurreição e a vida do modelo perfeito do meu corpo mental. Eu sou a ressurreição e a vida do modelo perfeito do meu corpo etérico. Eu sou a ressurreição e a vida do modelo perfeito do meu corpo espiritual. Eu sou a ressurreição e a vida da pureza e do amor dos mestres ascensionados. Eu sou a ressurreição e a vida dos poderes de cura das chamas sagradas. Eu sou a ressurreição e a vida da minha perfeição imortal e amor iluminado do Cristo cósmico. Eu sou a ressurreição e a vida dos dons maravilhosos da minha essência divina. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado a todos os mestres da chama da ressurreição. Que possamos, nesse momento, intencionar toda essa luz aqui presente, toda essa frequência de amor, de estudo, a todos os hospitais, aos nossos lares, a todos que lá ficaram, aos asilos, onde a solidão, o desequilíbrio fazem morada, o abandono, aos abrigos de crianças órfãs, onde o medo, a ansiedade fazem presente, a todo lar, a toda casa, a cada pai, a cada mãe, que essa luz possa envolver a todos, bem como as nações, os líderes, levando um pouco mais de paz, um pouco de verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Meus irmãos, com paz, que Deus abençoe a todos.